Boa noite, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor e pensar na ressurreição tão maravilhosa que o Senhor Jesus conquistou para nós. Você vê que o capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo que estamos estudando, é um capítulo muito grande. Então já há vários domingos estamos estudando sobre a ressurreição. Por quê? Porque lá na igreja de Corinto, alguns irmãos começaram a dizer que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo achou isso muito perigoso. Então o apóstolo, ele começou a dar argumentos para provar que Cristo ressuscitou e que há uma ressurreição. Eu creio que no nosso caso é um pouco diferente. Nós acreditamos na ressurreição de Jesus, nós acreditamos que vamos ressuscitar dos mortos, mas não vivemos na prática esta doutrina. Você vai entender por que muitas vezes nós crentes hoje não vivemos na prática a doutrina da ressurreição dos mortos. Hoje nós queremos meditar dos versos 29 até o 34 e vamos ler e pensar na seguinte ideia: a ressurreição, ela justifica o viver para Jesus. A ressurreição, ela justifica o viver para Jesus. Em outras palavras, porque eu vivo para Jesus hoje? Porque eu vou ressuscitar, certo? A ressurreição justifica o viver para Jesus. Olha o que diz o verso 29, 1 Coríntios 15, verso 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. A ressurreição justifica o viver para Jesus. Nós queremos observar esse texto, um parágrafo pequeno aqui, em pelo menos 3 argumentos que Paulo vai levantar. Primeiro argumento, ele é mais confuso para nós, certo? Ele é um argumento mais confuso. Por quê? Porque realmente é um texto confuso e é um texto complicado. É o verso 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? O argumento de Paulo é: o batismo pelos mortos não tem sentido se não há ressurreição. Se não há ressurreição, o batismo pelos mortos não tem sentido. E você já deve estar imaginando qual é o problema aqui, né? Qual é o grande problema? É entender o que é o batismo pelos mortos. Na igreja de Corinto, batismo sempre foi complicado. Não sei se você lembra, mas no capítulo 1, a divisão da igreja também foi motivada por batismo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Olha o que diz lá: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então você percebe que aqui a divisão na igreja de Corinto, entre os partidos de Cefas, de Paulo, de Apolo e de Cristo, era motivada por batismos.
Ah, foi Apolo que me batizou, então eu sou do partido de Apolo, entende? Então o batismo aqui parece que tinha uma conotação meio mística e que ligava aquela pessoa ao seu líder, né, ao seu partido, pelo menos é o que parece. Isso dá uma pista de que batismo era um problema na igreja de Corinto, embora eles sabiam a doutrina correta do batismo. Mas o que seria esse batismo pelos mortos? Há um entendimento errado, que é um entendimento que perdura até hoje na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse nome bonito é o nome da Igreja dos Mórmons. Os Mórmons não são crentes, é uma seita, certo? Que desvirtua a Bíblia Sagrada e o Evangelho de Jesus. Eles não são crentes, certo? São uma seita. Mas eles acreditam no batismo pelos mortos, porque eles têm um entendimento que o batismo salva. Então, se eu tenho um parente que morreu, e morreu sem ser mórmon, eu vou me batizar no nome daquele parente, para tentar salvá-lo da condenação dele. Eu me batizo no lugar dele. É o que se chama de batismo vicário, o batismo que salva. E, obviamente, de tudo que nós já lemos sobre Paulo, ele não vai advogar e defender um batismo vicário, um batismo que salva. Seria a ideia, que é errada, de que um parente meu morreu sem Cristo, e eu que sou crente em Jesus, vou me batizar no lugar daquele parente, para que ele não vá para o inferno. É o batismo vicário. Isto é errado, embora muitos intérpretes da Bíblia defendam essa posição. Mas existe uma posição muito mais compreensível. E que posição é essa? Lembrando, isso era um costume da igreja de Corinto. Não tem no Novo Testamento nada disso que a gente está falando aqui. Não tem nenhuma pista no Novo Testamento do que é esse batismo pelos mortos, nem no Antigo Testamento, e pasmem, nem na cultura pagã e idólatra do mundo antigo existe resquício de algum documento que fale sobre o batismo em favor dos mortos. Isso não existe. Então, é muito estranho, por que eles estão falando isso aqui na igreja de Corinto? Então, o melhor entendimento é que, devido à perseguição que acontecia frequentemente contra os crentes naquele período, às vezes um parente seu se converteu, só que não deu tempo dele se batizar, ele morreu logo pela perseguição ou por outros fatores. Lembra que naquela época a profissão de fé era o batismo, ainda hoje é também, só que devido a muita bagunça ao longo dos séculos da história do cristianismo, nós temos toda uma preparação para o batismo, que não seria necessário se todo mundo já entendesse o que é o batismo e conhecesse a doutrina do batismo na Bíblia Sagrada, não a doutrina do batismo ensinada aí por várias vertentes do cristianismo, que infelizmente ensinam da maneira errada. Por isso existe um estudo bíblico e um curso antes para ler a Bíblia e compreender o que é o batismo, para não achar que o batismo salva, por exemplo. Várias dessas supostas igrejas, e são grandes, supostas igrejas cristãs, que na verdade são seitas, acreditam numa salvação pelo batismo, certo? Então a gente tem que ensinar o que realmente significa você ser mergulhado na água e sair da água, e em que sentido esse batismo é a profissão de fé. Mas na época do primeiro século, o cristianismo estava surgindo. Ninguém queria seguir Jesus. Por quê? Porque você seria perseguido, você seria maltratado, sua família, talvez, se fosse de origem judia, ia te expulsar ou te rejeitar. Então não era algo tão tranquilo. Então só haveria de crer em Jesus realmente aqueles que Jesus chama, né? Não haveriam, digamos, falsas conversões, e se houvesse seriam poucas. E na hora que a pessoa se convertia, ela já era batizada. Lembre da história de Atos 8 do etíope eunuco. Ele estava numa viagem, ele não esperou nem chegar na sua terra natal para ser batizado. No meio da viagem, ele já queria ser batizado, entende? Mas acontecia algumas situações em que
É possível que alguns morriam, não deu tempo de batizar. Isso era muito importante no primeiro século, hoje nem tanto, mas no primeiro século, porque era como a pessoa declarava para o mundo: eu sou crente. Lembra de Romanos capítulo 10, como é que você crê no Senhor Jesus Cristo, né? Você tem que crer de todo o coração que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o Senhor da sua vida, e você deve confessar com a sua boca. Você não pode crer e ficar só ali quietinho. Não, eu creio, mas eu vejo culto na internet, eu não participo de nenhuma igreja. Não existe isso. O crente, ele publica, ele confessa, ele quer dizer para todo mundo: eu criei em Jesus. Como é que eles fazem isso no primeiro século? Pelo batismo. E a igreja reunida, e várias pessoas observando, era público, para que todos vissem: ele creu mesmo no Senhor Jesus Cristo, agora é um crente em Jesus, agora é um cristão de fato. Mas, se algum parente morria, e não deu tempo de batizar, os crentes de Corinto tinham esta prática, provavelmente. Que prática? Eu vou me batizar em homenagem ao meu parente crente que já morreu e que não foi batizado. Era uma espécie de batismo simbólico, era uma espécie de batismo por homenagem, talvez até para aqueles que morreram martirizados ou perseguidos por serem crentes em Jesus. Esta é a melhor explicação. Por quê? Porque Paulo, quando diz: que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Se não há ressurreição de mortos, qual o sentido de eu me batizar em favor do meu parente crente que faleceu, se ele não vai ressuscitar? Não tem sentido eu me batizar em homenagem a ele, porque não tem ressurreição, não vamos nos encontrar, né? A ideia é: olha, nós fizemos essa homenagem a você, você póstumamente se tornou membro da igreja, entende? Porque uma pessoa se torna membro da igreja local quando ela é batizada, ela se torna membro da igreja local, certo? Então, se não foi batizado, como ela vai se tornar membro da igreja local? Morreu sem ser membro da igreja, percebe? Então, é uma espécie de um batismo póstumo. É estranho, nenhuma igreja do Novo Testamento praticou isso. Talvez foi algo muito da igreja de Corinto, talvez eles tinham alguma confusão com relação ao batismo, mas Paulo não diz que é errado. Essa é a grande questão. Ele não diz que é errado, também não quer dizer que a gente precisa fazer isso hoje, mas ele não diz que é errado, pelo contrário, ele usa como um argumento para mostrar que não tem sentido batizar-se pelos parentes crentes que morreram, se os mortos não ressuscitam, se não há ressurreição dos mortos. Acaba com essa prática na igreja, porque não faz sentido. Obviamente, Paulo jamais defenderia um batismo que salva, por causa de todos os textos, a Epístola aos Romanos, aos Gálatas, próprios textos na Epístola aos Coríntios, que mostra a justificação somente pela fé e não por obra nenhuma. Lembrando, o apóstolo, no texto passado, ele estava elencando vários argumentos para provar a ressurreição, argumentos lógicos, como esse aqui do batismo pelos mortos. Revisando, 1 Coríntios 15, verso 13, nesse texto diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, é vã, é inútil a pregação, é sem sentido a fé. São argumentos lógicos para mostrar para a igreja de Corinto: se você fica falando por aí que não tem ressurreição de mortos, por que se prega o evangelho na igreja? Por que se tem fé em Jesus, se não há ressurreição de mortos? Porque a gente crê na ressurreição de Jesus, se você não acredita numa ressurreição de mortos. Ou seja, são argumentos lógicos para que a igreja de Corinto entendesse: existe uma ressurreição, né? Da mesma forma, nós devemos crer que há uma ressurreição, só que para nós, o ensino ele é um pouco ampliado.
Eu não só devo acreditar na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição dos mortos, nós os crentes, nós temos que viver como se fôssemos ressuscitados mortos. Alguns crentes não vivem como os que vão ressuscitar. Vocês vão entender por quê. Ainda nesse texto de 1 Coríntios 15, revisando, verso 15, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se não há ressurreição dos mortos, os apóstolos são falsas testemunhas, são mentirosos. É outro argumento de Paulo que a gente já estudou no passado. São argumentos hipotéticos. Ele está levando o entendimento ao absurdo. Se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou, a pregação é sem sentido, a fé é sem sentido, os apóstolos são mentirosos. O que estamos fazendo aqui? É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, Coríntios, aqueles que estão falando no meio de vós que não há ressurreição, estão cometendo um grande pecado. Estão prejudicando a igreja do Senhor Jesus. Olha ainda o verso 17, revisando, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A fé é inútil, a fé é sem sentido. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não há ressurreição, não há perdão de pecados. Percebe? E o verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se não há ressurreição, os crentes que morreram estão no inferno. Não há salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Os crentes que morreram estão no inferno. Não há salvação. Verso 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição, todo crente é infeliz. Por quê? Porque a nossa esperança, a nossa felicidade e alegria está nas coisas desta terra. Por implicação aqui, se alegrar somente com as coisas desta terra é igual a infelicidade. Isso é um argumento lógico. É um argumento lógico. E se não há ressurreição, os crentes são os mais infelizes, porque rejeitam as felicidades deste mundo, esperando uma felicidade futura que não vai existir, porque não há ressurreição, hipoteticamente falando. É o argumento de Paulo. Então, esses são vários argumentos para os crentes pensarem: se não há ressurreição, o que é que pode acontecer? Paulo continua no nosso texto dizendo exatamente isso. Se não há ressurreição, por que se batizar pelos mortos? Por que você homenagear o seu parente crente que morreu, batizando-se como se fosse ele, em homenagem póstuma? Qual o sentido dessa cerimônia? Não tem sentido. Então acabe com o batismo pelos mortos. Isso parece que era muito valioso para os crentes de Corinto. Então, o batismo pelos mortos não tem sentido se não há ressurreição. Mas nós temos um segundo argumento, e esse argumento tem muito a ver com a nossa vida hoje. Esse primeiro, nem tanto, porque nós não batizamos, em favor dos mortos ou por causa dos mortos. Não temos essa prática. Na verdade, na história da igreja, não se via essa prática. Melhor dizendo, quando apareceu algum comentário de batismo pelos mortos, segundo o terceiro século, foi no meio dos hereges, daqueles que eram contra a doutrina cristã, mas era pensando no batismo vicário, não num batismo em homenagem póstuma, como nós temos colocado aqui. Mas tem o segundo argumento de Paulo, lembrando, a ressurreição justifica o viver para Jesus. Se não há ressurreição, por que batizar pelos mortos? Não tem sentido. Segundo argumento, se não há ressurreição, correr perigo pelo Evangelho não tem sentido. E é o que Paulo vai dizer no verso 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Se não há ressurreição, por que me exponho a perigos a toda hora?
Uma pessoa só se expõe a riscos e perigos de morte se ele tiver uma garantia. Ele não é um tolo, ele não é um fanático. O fanático, é louco, maluco. É aquele religioso fanático que faz coisas desvairadas sem pensar. Paulo não é assim. Paulo correu risco de morte e sabendo que poderia morrer mesmo, porque ele crê numa ressurreição. E é nesse sentido que os crentes modernos não vivem a doutrina da ressurreição. Às vezes nos esforçamos na vida por muitas coisas, mas não pela obra de Deus. Nos esforçamos muito no trabalho, eu entendo que às vezes não tem para onde fugir disso, realmente é verdade. Nos esforçamos muito em hobbies ou em sonhos que queremos realizar nesta terra, mas não nos esforçamos na obra de Deus. Lembra do verso 58, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Entende? Ou seja, você tem que se esforçar para servir ao Senhor. Você não pode servir ao Senhor, quer dizer, poder você até pode, mas você não deve, né? Você tem que ser um servo obediente. E é assim que você avalia a sua vida cristã, seu relacionamento com Deus. Você não pode oferecer a Deus as sobras da sua vida. Se você faz isso e acha que está bom, não está. Você acha que é suficiente para Deus? Não é. Você acha que é muito fiel? Não é. Você tem que ser firme, inabalável e sempre, não é às vezes. No começo do ano, firme, inabalável, sempre abundante. Depois de março, já fraqueja um pouco. Aí chega uma programação animada da igreja, eu já me fortaleço. Aí passa as coisas, volta a monotonia, porque a igreja tem situações monótonas, né? Rotineiras, eu já me esfrio de novo. Aí chega perto do fim do ano, Natal, festas e tal, me animo de novo. Não pode. Na minha adolescência, eu conheci crentes que 6 meses na igreja, 6 meses no mundo. 6 meses na igreja, 6 meses no mundo. Se é crente, não parece. Percebe? Quando eu creio na doutrina da ressurreição de Jesus e que nós vamos ressuscitar, eu não meço esforços, nem energia, nem tento aliviar meu cansaço para viver nesta terra. Eu invisto energia, saúde, esforço na obra do Senhor. A obra do Senhor se chama igreja. Pregação do Evangelho. Essa é a obra do Senhor. Certo? Igreja também está na sua casa. Quando você lê sua Bíblia, ora em família, também é obra do Senhor. E quando você prega no trabalho, na rua, por onde você está, isso também é a obra do Senhor. Mas a obra de Deus, como é dito na Bíblia, é a igreja de Jesus Cristo. Entenda, não tem como servir a Jesus fora da igreja. Eu não estou falando do prédio, eu estou falando igreja, o corpo de Cristo, igreja local. A igreja é o corpo de Cristo na sua expressão numa área geográfica específica, que é, no caso, a nossa igreja aqui. Você entende isso? Então, você tem que se dedicar a servir ao Senhor, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo fragilizado, mesmo com problemas. Vixe, pastor, que coisa severa. Não, não é. Não é. Por quê? Porque você vai ressuscitar. Você que é crente em Jesus. Olha, 1 Coríntios 15, 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Por quê? Que ele se expõe a perigos a toda hora. Por quê? É porque é Paulo apóstolo? Não. A gente viu hoje de manhã, o anjo precisou chegar para Paulo e dizer, não temas. Em outro momento, em Atos 23, o Senhor se revela a Paulo e diz, tenha coragem. Por quê? Porque ele tem medo. Ele precisa de coragem, como nós precisamos também, para servir ao Senhor na nossa limitação, fraqueza, necessidade e problemas. Eu sei que uns têm mais problemas do que outros. A gente entende isso.
Mas se você crê na doutrina da ressurreição dos mortos, você vai dedicar sua energia ao serviço do Senhor. Não para aparecer, não para se apresentar, não para divulgar que você é o crente mais santo desta igreja, porque a gente não quer saber disso. Deus é que está vendo. Mas para honrar e glorificar o nome do Senhor. Talvez ninguém esteja sabendo a quantidade de tempo que você está na sua casa orando, e nem precisa saber, mas Deus sabe. E você está investindo o tempo da sua vida em oração, está servindo ao Senhor Jesus Cristo na sua casa orando, e talvez por conta desta oração é que o Senhor sustenta esta igreja, sustenta os pastores, sustenta esse trabalho, que é luz no meio das trevas. Paulo se expunha a perigos. Por quê? Porque ele sabia que ia ressuscitar. Se não houvesse ressurreição, ele não se exporia a estes perigos. É lógico. Paulo era muito racional. A fé cristã, ela é sobrenatural, mas ela também tem um elemento de racionalidade. Óbvio que eu não vou me expor a perigos de morte, de sofrimento, por fanatismo. Não. Eu sei que eu vou ressuscitar. A mesma lógica do galardão. Por que eu vou dedicar o máximo da minha vida para o Senhor nos dias de hoje? Porque eu quero receber esses tesouros celestiais quando Jesus voltar. É óbvio. E essa é uma ambição santa. E Deus diz que deve ser assim. Acumule tesouros nos céus. Não é com dinheiro, é com a sua vida. Dedicação, devoção ao Senhor. Você está acumulando galardões nos céus. Então você não está fazendo a obra aqui na terra para as pessoas. Entende? Você não está tentando mostrar o quanto você é religioso, como os fariseus hipócritas faziam. Percebe? Você está ganhando tesouros diante do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a vida mais importante é a vida eterna. Toda a mensagem da Escritura aponta para esta vida eterna. Esta vida com o Senhor, que em breve vai se consumar na ressurreição. Paulo diz ainda no verso 31, olha 1 Coríntios 15, 31. Dia após dia morro. Era difícil para Paulo. A vida dele era muito difícil, a nossa é tranquila, mas a dele era complicada. Nas viagens missionárias que nós estudamos no livro de Atos, em alguns momentos ele era apedrejado, quase morre, era perseguido, era preso, como foi lá em Filipos. Quer dizer, ele passou por muitas dificuldades. Quando foi a Jerusalém, também foi machucado de novo, levaram ele arrastado, ficou 2 anos preso em Cesareia. Hoje, em Atos 27, participou do naufrágio. Não era uma vida fácil. Graças a Deus, não precisamos sofrer tudo isso, mas ele sofreu. Nosso sofrimento é ínfimo comparado ao do apóstolo. E por que ele sofria tanto? Dia após dia morro. Porque ele sabia que ia ressuscitar. Vale a pena, porque eu vou ressuscitar. E tudo o que eu estou fazendo para a glória de Deus vai me colocar diante do Senhor num local excelente ali. Ele estava ganhando, juntando tesouros celestiais. E é o que nós devemos fazer hoje. É o que deve nos motivar. E essa é uma motivação além das motivações terrenas. Como é que as igrejas motivam as pessoas hoje? Já viu? Você conhece, você sabe, né? Venha para a nossa igreja, pare de sofrer. Aqui você para de sofrer. Aqui a gente resolve seu problema terreno. Qual é o seu problema aqui nesta terra? É dinheiro? Você vai prosperar. É doença? A gente vai te curar. É uma religião terrena. Alguns sociólogos chamam de a religião do agorismo. É a religião do agora. Os sociólogos já pesquisam isso, porque é um fenômeno mundial. As igrejas antigamente construíam seus prédios apontando para o céu, porque mesmo na época medieval, que foi uma época triste, né? Com indulgências e penitências, o que é errado segundo a Bíblia, mas ainda assim tinha uma mensagem que apontava para o céu, para um tipo de salvação. Hoje, até as igrejas evangélicas não falam mais de céu e de salvação, fala de resolver os seus problemas aqui na terra, fora as mensagens coaching. Isso é outro evangelho, isso não é a mensagem do Senhor. Entende? E talvez por isso, esta mensagem aqui de ressurreição
seja tão impactante para nós, seja estranha a nós, porque querendo ou não, nós vivemos nesse meio de um evangelho cético das coisas sobrenaturais. Nós vivemos uma época onde os crentes não querem mais servir a Deus, eles querem ser servidos, eles querem chegar na igreja, ter os departamentos que vão servi-los. É o que os crentes querem hoje, entende? E quando eu não sou bem servido, eu reclamo para o coordenador do departamento. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Todos são servos, não é para reclamar. Você pode até colaborar, dar uma sugestão, mas ninguém aqui está sendo, digamos, pago para poder servir o cliente. Não foi isso que Jesus ensinou. Quer ser o primeiro? Jesus dizendo para os apóstolos, você tem que ser servo. Quer ser o melhor de todos? Você vai ser escravo do seu irmão. A lógica da fé cristã é completamente diferente, entende? E é o que nós devemos viver. Esta mensagem, ela é estranha ao crente moderno, porque o crente não quer correr risco. O crente moderno não quer correr risco. Se ele não quer correr risco, mesmo dizendo verbalmente, eu creio, pastor, na ressurreição, na prática não crê. Na prática não crê, porque se cresce, correria os riscos. E são riscos pequenos, comparado ao do apóstolo. Aí no verso 31 ele ainda diz, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus nosso Senhor. A glória dele é a igreja, e o protesto dele é esse. Olha, se eu estou morrendo todo dia, como é que vocês não creem na ressurreição? Tem que crer. Eu protesto nesse sentido. Vocês têm que crer na ressurreição. Vamos lembrar de alguns sofrimentos do apóstolo. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. 2 Coríntios 11, 23. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Ele não sabia alistar quantas vezes ele foi açoitado. Tem algumas vezes registradas no Novo Testamento, mas açoites sem medida, ele não sabia nem dizer quantas séries de açoites ele levou. Você já foi açoitado? Né? Levou uma chicotada nas costas, né? Ou algumas, eu acho que não, né? Pois Paulo levou várias, e ele diz mais, ainda no verso, em açoite sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Riscos. Por que ele correu todos esses riscos e privações? Faça um flashback de quem era Paulo, antes da sua conversão. Próspero, rico, provável sucessor de Gamaliel, respeitado em Jerusalém, um doutor da lei de Moisés. Ele não tinha passado por essas coisas. Ele vivia bem, com tranquilidade, com folga, com riqueza. Entende? Ele tinha tudo para viver de modo tranquilo. Na época dele, tinha todos os requisitos de um currículo elogiável lá em Jerusalém. Tudo isso ele considerou lixo, refúgio para seguir a Cristo. E assumiu conscientemente, estou pronto a correr todos esses perigos, todos estes riscos. Quais riscos você está pronto para correr hoje pelo Senhor Jesus Cristo? Você está disposto a dedicar 1 hora do seu dia,
para ler sua Bíblia e orar todo dia? Você está disposto a correr este risco? É até piada, né? É o risco do crente moderno, achar 1 hora no dia para ler sua Bíblia e orar. Está disposto a correr esse risco? Está disposto a ser mais ativo na sua igreja? Você vai correr esse risco. Ser mais ativo na sua igreja, participando das atividades que a sua igreja oferece para a sua edificação, é um risco grande. Você está disposto a correr esse risco? Entende? Esse é o risco do crente moderno. É dedicar tempo, é fazer a obra do Senhor, é estar aplicado nas coisas de Deus. Porque não somos perseguidos, não sofremos o que Paulo sofreu. Então temos tudo, irmãos. Deus tem nos abençoado enormemente e nós não aproveitamos. Nos tornamos crentes preguiçosos, relaxados, conformados. E é isso aí. E vai acontecendo, vai passando. Percebe? E se individualmente você for confrontado, você não vai gostar. Aqui é porque é coletivo. Na coletividade todo mundo se esconde. Mas se individualmente você for confrontado, você não vai gostar. Você vai para outra igreja, porque você não quer admitir que é um crente, que não corre risco e se esforça na obra de Deus. É ou não é? E é aí que você tem que abrir sua mente. Entendeu? Abrir sua mente. Eu creio na ressurreição, ou eu estou vivendo somente nos prazeres desta terra? Esta mensagem, irmãos, não é fácil, mas ela é necessária para que a igreja amadureça, porque senão vamos brincar de ser crentes e não seremos crentes maduros e de verdade, porque é o que a Bíblia ensina. Paulo está dizendo: eu morro todo dia por causa do Evangelho. Por quê? Porque eu corro esse risco? Porque eu vou ressuscitar. Você, crente em Jesus, vai ressuscitar. Então você tem que servir ao seu Senhor naquilo que Deus colocou para você fazer. 1 Coríntios 15, 32, Paulo explica aqui um grande risco que ele correu lá em Éfeso. 1 Coríntios 15, 32. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo lutou com feras. Naquela época, na arena romana, arena é a palavra exatamente para aquele local com um espaço cheio de areia e as arquibancadas ao redor. Haviam várias arenas no Império Romano, a mais famosa é a do Coliseu, em Roma. E Paulo, os cristãos eram jogados nessas arenas, e eles jogavam vários animais selvagens, leopardos, leões, para poder estraçalhar um ser humano ali. Você já viu um ser humano estraçalhado? Eu não posso nem pensar, porque ainda bem que tem médico aqui na igreja, porque cair aqui, alguém socorre. Mas arrancavam a perna, o braço, e ficava uma perna num canto, o braço no outro canto, e a turma achava o máximo lá no Império Romano, certo? Paulo enfrentou estas feras e sobreviveu, não sei como, e sobreviveu. Em algum momento ele sobreviveu. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, diz assim, 2 Coríntios 1, 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, essa provação que ele passou, essa tribulação, foi na Ásia. A principal igreja da Ásia ali era Éfeso. Provavelmente foi na cidade de Éfeso, o que combina com o que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 15, 32. Lutou em Éfeso com feras, e aqui ele ficou desesperado da própria vida. Ou seja, é hoje. Hoje eu vou ser despedaçado pelas feras. É hoje que eu morro. Imagina, você estar naquela antessala, antes de entrar na arena, sabendo que você vai ser dilacerado pelas feras. A gente não sabe como é que ele escapou, né?
mas o fato é que isto aconteceu. Veja como Paulo é humano. Ele estava desesperado da própria vida, iminência da morte. Acho que o mais perto disso que muitos de nós passam é a síndrome do pânico, né? Que dá aquela sensação de morte. Paulo não teve a síndrome do pânico, ele sentiu o pânico iminente da morte. Foi às feras para ser despedaçado. Que morte terrível. Por que Paulo se expôs a isso? A gente sabe que ele não ganhou dinheiro no seu ministério assim para ficar rico, esse não era o propósito. Então por que ele se expôs a isso? Ele era maluco? Não. Ele era fanático? Não. Ele sabia que ia ressuscitar, e na ressurreição ele queria estar bem, ele queria ter os galardões celestiais ali, que a gente não sabe ao certo o que é, para oferecer para a glória de Deus, porque ele sabia que essa vida é passageira, somos peregrinos nessa terra, isso vai se acabar, e vai vir um novo céu e nova terra, e uma nova terra com os ressurretos do Senhor Jesus Cristo, e a igreja verdadeira vai participar disso. Aí lá em 2 Coríntios 1, verso 8, que nós lemos, olha o que diz ainda o verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu já tenho uma sentença de morte, eu já estou pronto para morrer, porque eu confio no Deus que ressuscita os mortos. O crente tem que ter isso na mente. Se você crer na doutrina da ressurreição dos mortos, conquistada por Jesus na cruz, você não vai ter medo ou receio da morte, porque a morte para nós vai ser, em um certo sentido, uma bênção, porque nós vamos ressuscitar. E a vida é Cristo, e o morrer é lucro. Entende? Então esta vida, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que pagar as contas, eu sei que eu tenho que fazer essas coisas da terra, mas eu tenho que investir no reino de Deus, correr riscos, risco de estar cansado, risco de me atarefar muitas vezes para estar servindo a Jesus. Eu não posso ser mais esse crente da modernidade, que é um crente acomodado, tranquilo, sem investir sua vida na obra do Senhor Jesus Cristo. E o verso 10, 2 Coríntios 1, verso 10, veja que no verso 9 Paulo diz que ele já tem a sentença de morte, está pronto para morrer, confiando no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Até esse momento, quem livrou Paulo lá das feras em Éfeso foi Deus. A gente não sabe a história toda, nem o canto está registrado, mas foi Deus que livrou. E é Deus que nos livra da morte, até o dia que Ele quiser. E Ele é o Deus da ressurreição. Veja o que Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15, verso 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se não há ressurreição, o que me aproveita correr risco, correr perigo, por causa de Jesus, por causa do Evangelho? Aí Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Entende? Esse é o lema do crente moderno. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os crentes gostam de comer, beber e festejar, mas na hora de servir, e quando eu generalizo, óbvio que eu não estou falando de todos, mas daqueles que vivem assim, comer, beber e festejar, mas na hora de servir ao Senhor, não, peraí, eu estou ocupado, não, agora eu estou com um compromisso, vixe, não tenho 1 hora por dia para ler minha Bíblia e orar, realmente, pastor, está difícil, não, estou tentando, mas não está dando não, muita coisa para estudar, muito trabalho para fazer, muita ocupação na vida, e a obra do Senhor, cadê? Ah, pastor, esse aconselhamento está muito difícil, eu acho que eu não estou melhorando não, vou ficar sem aconselhamento, porque eu não quero ser confrontado dos meus pecados. É isso que acontece.
né? E nós devemos nos arrepender dos pecados e crer no Deus da ressurreição. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se os mortos não ressuscitam, vamos comer e beber. Se os mortos não ressuscitam, eu vou morrer a qualquer momento. Então eu vou procurar a felicidade desta terra. Qual é a felicidade desta terra? Essa dupla, comer e beber, para nós talvez não signifique isso que eu vou dizer, mas para a antiguidade significava. O quê? Comer e beber estava acompanhado das orgias e da idolatria. Estava tudo junto. É o pecado da bebedeira, da glutonaria, é isso que Paulo está dizendo. Se não vamos ressuscitar e vamos morrer, ora, vamos para as orgias. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos nos embriagar, vamos comer muito, vamos para a idolatria, vamos para os prazeres do mundo. Por quê? Porque não tem ressurreição. Qual sentido, irmão? Qual sentido você se privar desses prazeres se você não vai ressuscitar? Essa é a lógica do apóstolo Paulo, certo? E é uma lógica correta. Então, se Jesus vai ressuscitar, eu abdico desses prazeres. Por quê? Porque obviamente são um pecado contra Deus. Então eu não vou praticar isso, porque é um pecado contra Deus e obviamente vai prejudicar minha vida. Eu vou investir minha vida na ressurreição. E esse é o nosso foco e tem que ser o nosso pensamento, porque eu vou ressuscitar. Então eu estou pronto a correr estes riscos e perigos. Lá em Efésios capítulo 5, verso 3, o apóstolo praticamente traz essa mesma mensagem para os crentes de Éfeso. Olha o que diz Efésios 5, verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Ou seja, os crentes, eles não devem nem falar de imoralidade, nem falar. A não ser, talvez, em algumas situações, por termos técnicos e científicos, e olhe lá, para edificação, mas não deve falar de impudicícia, de impureza, não se deve falar, como convém aos santos. Verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, né? Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O crente tem que sempre estar agradecendo. Sabei, pois isto, nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Alguns estavam na igreja de Corinto ensinando coisas erradas, enganando com palavras vãs. Aqui é um texto em Éfeso, certo? Mas isso estava acontecendo lá em Corinto. A gente lê isso mais à frente, quando eles, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Alguns de Corinto estavam com essas conversas esquisitas ali, conversas tipo, olha, você pode viver nas orgias, você pode viver na bebedeira, porque os mortos não ressuscitam, então não tem problema. E a gente sabe que os coríntios gostavam destas coisas e desse tipo de pecado. Então, que este não seja o lema dos crentes da modernidade. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos nos divertir. Tem um tempo para tudo, mas para a obra do Senhor falta. Para servir a Deus, ler a Bíblia, orar, está faltando tempo. Então, algo está errado na sua vida. Não tenha dúvida. Algo está errado na sua vida. Se você não tem tempo para ler sua Bíblia, orar e servir ao Senhor, talvez este seja o seu lema. Não queira isso. Creia na ressurreição. Você vai ressuscitar. Então, se você tem que escolher ter um tempo de lazer e servir a Jesus vai ser o meu lazer e o meu prazer. Eu vou abdicar disso aqui. Não vou ser um crente hedonista.
Eu vou crer na ressurreição dos mortos. Correr perigo pelo Evangelho não tem sentido se não há ressurreição. Mas se há ressurreição, faz muito sentido. Corra o risco, corra o perigo. Abdique de certas coisas lícitas que você pode ter para servir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dedique-se. Por quê? Porque existe uma ressurreição para a vida eterna. O último argumento de Paulo: falar contra a doutrina não tem sentido. Então, se há ressurreição, por que é que os coríntios estão falando contra a ressurreição? Não tem sentido. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é o terceiro argumento de Paulo. Falar contra a doutrina não tem sentido. Então, se há ressurreição, por que estão falando contra a ressurreição? Aí o verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem já leu Shakespeare? Levanta a mão. Olha aí, algumas pessoas, né? Mas mesmo que você não tenha lido Shakespeare, você lembra dessa expressão, ser ou não ser, não é verdade? Você já ouviu em algum lugar ou não? Já ouviu? Paulo está citando um ditado semelhante ao ser ou não ser de Shakespeare, só que é da peça grega de Menandro. E aí ele está dizendo, o ditado é exatamente este: as más conversações corrompem os bons costumes. Traduzindo para a linguagem do crente, o ensino errado destrói a doutrina correta. Alguns de Corinto estavam ensinando que não havia ressurreição. Lá em Efésios 5:6, ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras inúteis. Infelizmente, não só na igreja de Corinto, mas em toda igreja, surge ensino errado. E nós temos que contestar o ensino errado. E o ensino errado, não só na nossa igreja, mas em várias igrejas, é separar a prática da doutrina. O que adianta conhecer a doutrina? Crer na ressurreição e não viver a doutrina de que você crê na ressurreição. Creio na ressurreição, vou ressuscitar, vou estar com Jesus, mas eu passo a semana vivendo para as coisas desta terra e deste mundo. Você não está crendo na ressurreição. Você não acha válido investir no reino de Deus. E se isso não acontece na sua vida como crente em Jesus, você está deficitário com Deus, no seu relacionamento com Deus, na comunhão com Deus. Talvez domingo seja o único momento que você tem com Deus. E é um absurdo. Absurdo. Não pode. Você todo dia tem que se encontrar com o Senhor, todo dia, e o máximo de vezes no dia, porque Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas, e você tem que cultivar esse amor e esse relacionamento. Eu não posso cultivar por você, só você pode, lendo sua Bíblia, estando em oração. Falar contra a doutrina não tem sentido. Os coríntios estavam falando contra a doutrina, e Paulo, citando Menandro, diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, falar que não há ressurreição está prejudicando a vida dos crentes na igreja de Corinto. Então parem com isso. É a exortação do apóstolo Paulo aqui. A gente já leu 1 Coríntios 15, 12. É corrente entre os irmãos que alguns afirmam que não há ressurreição de mortos. E veja aqui, só para a gente, um parênteses para compreender isso, temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar, com relação à doutrina e com relação à nossa prática da doutrina. Lá em Tiago 3, verso 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Você quer ser mestre na igreja de Jesus? Estude a Bíblia, conheça a doutrina, para não falar coisa errada, porque você vai prejudicar as pessoas. Você quer ser mestre? Se prepare, invista, não, tem que estudar, não é tão simples. Deus se revelou num livro, então tem que estudar. Todo crente tem que estudar a Bíblia, todo crente tem que ser um estudante da palavra de Deus, se especializar nisso, para conhecer a Deus e ter um relacionamento melhor com o Senhor. Quer ser mestre? Vai ter maior juízo, vai ser mais cobrado, porque tem que ensinar da maneira correta. E é nesse capítulo que Paulo fala sobre a língua.
Tiago 3, verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com a língua, você destrói as pessoas. Você ensina a doutrina errada, que era o que os coríntios estavam fazendo. Usando a língua para dizer que não havia ressurreição. E isso prejudicava, obviamente, muitos irmãos que ficavam confusos e que começavam a pensar: comamos e bebamos. Amanhã eu vou morrer. Não há ressurreição. Para que me esforçar? Para que abdicar de coisas pelo Senhor Jesus Cristo? Para que dedicar tempo da minha vida na obra do Senhor? Se não há ressurreição. Olha que ensino terrível. Paulo dedicou esse capítulo enorme contra este ensino errado dentro da igreja. Irmãos, tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos dentro da igreja, no ensino, na exortação. Você pode prejudicar pessoas. É melhor ficar calado do que falar alguma coisa errada ou prejudicar um dos servos de Jesus, alguém por quem Jesus derramou o seu sangue. E o verso 34, 1 Coríntios 15, 34, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Sede sóbrios. Ser sóbrio aqui é você voltar a ter esse entendimento, é você voltar a pensar de uma maneira bíblica e compreensível. Torne a sobriedade. No caso aqui deixe de falar bobagem, dizendo que não existe ressurreição. Torne a sobriedade. Ele ainda diz, porque é justo, não pequeis. É a mensagem para todo crente. Alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Não crer na ressurreição é não ter conhecimento de Deus. Já pensou? Crentes na igreja que não têm o conhecimento de Deus, que não vivem na prática a doutrina da ressurreição, que não estão investindo sua vida na obra do Senhor, quer dizer, é uma vergonha. E Paulo, ele diz isso muito claro: isto digo para vergonha vossa. Os crentes de Corinto deviam se envergonhar, porque eles não criam na ressurreição. Consequentemente, eles não viviam como se fossem ressuscitar. Como é que um crente vive achando que não vai ressuscitar? Toda a sua vida é enraizada aqui nesta terra. Ele não vive para a eternidade. Ele não crê nos valores eternos. Alguns textos da Bíblia também não façam nem sentido. Por exemplo, capítulo 1 de Efésios fala das bênçãos celestiais. O crente lê, pois é, nem vibra com as bênçãos celestiais que Jesus conquistou na cruz por nós. Por quê? Porque ele não está vivendo na perspectiva de quem vai ressuscitar. A ressurreição, ela justifica viver para Jesus. A ressurreição, ela justifica, na perspectiva dos coríntios, o batismo por causa dos mortos, que para nós é muito estranho. Mas a ressurreição, ela justifica correr o perigo, o risco pelo Evangelho. E falar contra a ressurreição não tem o menor sentido. Na modernidade, crentes modernos creem na ressurreição, mas muitas vezes não vivem como se fossem ressuscitar. E é nisso que você deve abrir sua mente. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que um dia eu vou ressuscitar dos mortos, com o corpo glorificado, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu não estou investindo a minha vida mais ainda na obra do Senhor, que é a Igreja de Jesus, na pregação do Evangelho, na devoção, na leitura bíblica? Lembre-se de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos ajude não somente a crer na ressurreição, mas a viver na prática a doutrina da ressurreição. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito abra nossa mente e coração para sairmos de uma situação muitas vezes letárgica na nossa fé e que estejamos dispostos a correr riscos pelo Senhor Jesus Cristo, a dedicar mais da nossa vida, do nosso tempo, da nossa família e de tantas outras coisas que envolvem a nossa existência para servir ao Senhor Jesus. Certamente, os crentes que creem na ressurreição dos mortos vão dedicar mais da sua vida para esta ressurreição, para viver a eternidade com o Senhor. Dá-nos esta sabedoria, ó Pai, esse entendimento, que sejamos menos terrenos e mais celestiais. É o que eu te oro e peço, ó Pai, por todos nós aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem um tempo para orar silenciosamente ao Senhor e compartilhar com Ele aquilo que você pensou durante esse momento de reflexão. Deus lhe abençoe, dê uma boa semana e até breve.